pelos nossos pecados. E a gente viu hoje pela manhã, Jesus ele foi humilhado, Jesus ele foi torturado, cuspiram, xingaram, mas a Bíblia diz que como uma ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia, Deus. Jesus ele sofreu para pagar um preço. Adão ele peca, a justiça de Deus exige um pagamento. Gênesis 3,15, o Senhor ele fala que da semente da mulher ia nascer um que esmagar a cabeça da serpente. E quando Jesus ele dá o brado, ele diz: Pai, está consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus dizendo assim: Pai, tudo que precisava, que a tua justiça exigia, para que o ser humano, aleluia, fosse salvo, eu cumpri, eu fui até o fim. Aleluia. Deus é tão lindo. Jesus ele sofreu, ele deixou a sua glória, ele veio aqui para sofrer pela humanidade. E Deus, pelo um ato de amor, João 3,16, o texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. A ressurreição de Jesus Cristo é a base da nossa fé. Quando a gente vê aqui, no primeiro dia da semana, no domingo, Jesus ele morre, mas ele falou para ao terceiro dia: eu vou ressuscitar. Então a Bíblia vai dizer que as mulheres elas levaram as especiarias para ir embalsamar o corpo do mestre, que era o costume. Só que quando elas chegam lá, aleluia, elas entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto dela 2 varões, 2 anjos com vestes resplandecentes. E eles falam, e estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram, elas não adoraram os anjos. Anjo de Deus, anjo da luz, não aceita adoração. Quem aceita adoração são os anjos das trevas. A Bíblia vai dizer, a gente vê no livro de Apocalipse, quando João, ali ele vê o anjo, e ele falando aquela revelação, João ele se prostra para adorar aquele anjo. E ele falou, não faças tal coisa, eu sou conservo teu e dos teus irmãos, eu adoro o mesmo Senhor que você adora. Ali o anjo dizendo, não me adore, adore a Ele, adore a Jesus Cristo, aleluia. E ali ele diz assim, mas por que buscais o vivente entre os mortos? Aleluia, não está aqui, mas ressuscitou. Jesus ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Jesus não está mais pendurado na cruz, aleluia, como muitos ainda acreditam, adoram Jesus morto. Não, ele vive, e ele reina para todos sempre, e ele está aqui nessa noite, ele vive, ele ressuscitou, aleluia, Deus, glória ao nome do Senhor, e ele ressuscitou, e o Senhor está chamando nessa noite, você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, aleluia, se renda a esse amor. A Bíblia diz que o Senhor nos cercou com cordas de amor. Se renda a esse amor. Deus amou o mundo, a humanidade de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A parte que a justiça de Deus exigia, Jesus já fez, mas ele deixou para o ser humano escolher livre-arbítrio, direito de escolha. Se quer se render a esse amor, não. Se renda ao senhorio do Senhor Jesus nessa noite. Ele ressuscitou, aleluia. Ele não está mais morto. Ele ressuscitou. Ele voltou para a sua glória. E ele garantiu que vai vir nos buscar. Essa é a nossa esperança. Jesus, ele disse que não nos deixaria órfãos, ele enviaria o Consolador. E ele disse, eu vou para o Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas, aleluia. Jesus vai vir nos buscar para nos levar, para morar juntamente com Ele eternamente, amém? Agradeço a oportunidade e as palmas, louvo o Senhor. Louvar a Deus, amém? Glórias a Jesus. Deus fiel, aleluia. Oh, Deus poderoso, aleluia. Glória a Deus, aleluia.
Existe um nome sobre todo nome, e este nome é poderoso, sim. Jesus, Jesus, aquele que morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Jesus, aquele que ali na cruz do meio liberou o seu perdão. Jesus, aquele que morreu, mas ressuscitou e vivo está para sempre. Jesus, oh morte, onde está a tua vitória? Ele ressuscitou, ele ressuscitou. Oh morte, onde está a tua vitória? Ele ressuscitou, ele ressuscitou. Aquele que morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Jesus, aquele que ali na cruz do meio liberou o seu perdão. Jesus, aquele que morreu, mas ressuscitou e vive está para sempre. Jesus, oh morte, onde está a tua vitória? Ele ressuscitou, ele ressuscitou. Oh morte, onde está a tua vitória? Ele ressuscitou, ele ressuscitou. Cantamos ao Cordeiro que venceu. Santo, Santo. Cantamos ao Cordeiro que venceu. Santo, Santo. Cantamos ao Cordeiro que venceu.
Glória a Deus. Os varões já se preparam para louvar a Deus. Enquanto isso, nosso pastor José Ilson vai estar apresentando os irmãos visitantes nessa noite, amém? Assim que o pastor apresentar, os varões já vão estar louvando a Deus, amém? Pai do Senhor para a igreja, amém? Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Onde está a Nair, mãe do Kleber? Minha irmã, a senhora é bem-vinda a esta casa, viu? Colocaram aqui a Jamile é dessa casa, irmãos, né? Ela só estava alguns dias sem vir aí, mas agora parece estar retornando, graças a Deus. O Marco também está vindo junto com ela também, mas não vamos deixar de dar um bem-vindo a eles nesta noite. Vamos dar um bem-vindo, irmãos? Seja... Amém? Deus abençoe a todos, amém? Agradeço a oportunidade. Amém? Varões já podem vir louvar a Deus. Depois que os varões louvarem a Deus, a nossa irmã Jane Aranda vai estar orando, amém? E pelo reino vai estar louvando a Deus, para a gente estar recolhendo os dízimos e as ofertas para a casa do Pai. E na sequência o pastor Rubens vai estar ministrando a palavra de Deus. E aqui eu já quero agradecer a minha oportunidade, amém? E Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Grupo de varões, cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Sábado que vem, irmãos, sábado que vem nós teremos o nosso culto. E gostaria de pedir uma ajuda para os nossos irmãos que estão aqui conosco. Convidamos algumas pessoas de fora e eu gostaria de pedir ajuda como? Que os irmãos viessem. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar a Deus juntos. Gostaria de pedir uma força aqui para os jovens, para os músicos. Então, sábado que vem, dia 28, culto dos varões. Glória a Deus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Há muitos feridos choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem, sua necessidade atende hoje. Não deixe os soldados feridos morrer. Eita, o bálsamo e a ferida sarará.
Som. Queridos, a paz do Senhor. Vamos ficar de pé, orar ao Senhor. Lucas no capítulo 1, versículo 37, irmãos, diz que porque para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1 e o versículo 37. É a palavra do Senhor que está dizendo. Porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Nós vamos orar, agradecer ao Senhor pela vida dos dizimistas, dos ofertantes dessa casa. E eu quero convidar você a orar também por algo que é impossível. É impossível aos seus olhos, é impossível para você. Talvez você tenha entrado aqui angustiado, alguma situação que fugiu ao seu controle, foge aí da sua... Mas a palavra do Senhor, ela é fiel, ela é verdadeira. Foi dito aqui nessa noite e é verdade, Jesus ressuscitou. Ele está vivo e Ele está no nosso meio. Ele está vivo, Ele está conosco. Enquanto nós o adoramos, Ele sonda os nossos corações, Ele sonda as nossas mentes, Ele sabe quem somos, Ele sabe como estamos, Ele sabe como estão os nossos lares, os nossos familiares, porque para Deus nada é impossível, porque para Ele nada é impossível. Não existe coração endurecido demais que o Senhor não possa quebrantar. Não existe coração duro demais que o Senhor não possa salvar. A palavra dEle é como um martelo que esmiuça a penha. Então eu quero convidar você a orar por uma causa impossível, porque o impossível é a especialidade do nosso Deus. O possível é para mim. O possível é para você, mas a palavra está dizendo, porque para Deus nada é impossível. Então traga o impossível para os pés do Senhor nessa noite. Traga o impossível para a presença do Senhor nessa noite. Aproveita que Ele está aqui. Aproveita que Ele ressuscitou, Ele está vivo e nós precisamos crer e viver esta palavra. Nós precisamos crer e viver este evangelho. O Senhor está neste lugar e nada é impossível para Ele. Pai, nós te louvamos, nós adoramos o teu nome, Senhor, porque tu estás vivo. Tu estás vivo, estiveste morto sim, mas ressuscitaste ao terceiro dia. Ressuscitaste ao terceiro dia. E nós te louvamos, nós te adoramos e bendizemos o teu nome. Pai, esta igreja te adora. Esta igreja te adora. Esta igreja se prostra diante do Senhor para te adorar. Porque tu és Senhor e não há outro além de ti. Tu és Deus e não há outro além de ti. Nós te adoramos. Nós nos prostramos. Tu és o Deus do impossível, Senhor. Tu és o Deus do impossível, Senhor. Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus de milagres, Pai. Tu és o Deus, Senhor, que vai onde nós não podemos ir. Tu és o Deus que alcança o que nós não podemos alcançar. Tu és o Deus, Senhor, que cura as doenças que o médico não pode curar. Tu és o Deus, Senhor, que salva quem nós achamos que não há mais salvação. Tu és o Deus que opera maravilhas. Tu és o Deus que faz milagres. Tu és o Deus que faz milagres. Tu és o Deus, Pai, que quebranta corações endurecidos, corações que já não têm mais fé, corações que já não têm esperança, corações que entraram aqui nessa noite, Pai, sem desejo mais de estar na tua casa, não tem mais vontade de estar aqui. Eu te peço, meu Senhor amado, visita nessa noite, traz sobre esta casa, Pai, um grande avivamento, traz sobre este lugar, move-te, Espírito Santo, no nosso meio, move-te, Espírito Santo, move-te, Espírito Santo, move-te, Espírito Santo, move-te, Espírito Santo, no nosso meio. Tu és o Deus que ressuscita mortos, Pai. Tu és o Deus que deste vida àquele exército, Senhor, aquele vale de ossos secos. Foi o Senhor quem deu vida, foi o Senhor quem deu vida, foi o Senhor quem deu vida, Pai. Pai, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, porque a tua palavra
palavra nos encoraja a crer. Ela nos encoraja a crer que o Senhor é o Deus do impossível. Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que sara. Tu és o Deus que salva, Pai. Tu és o Deus que restaura. Tu és o Deus que restaura, Pai. Restaura nessa noite. Restaura nessa noite. Restaura a saúde emocional. Restaura a saúde espiritual. Restaura, Senhor. Tu és o Deus do impossível, Pai. E o que nos resta, Senhor, é nos prostrarmos diante de Ti, é adorar o Teu nome, é bendizer ao Teu nome, porque tudo é Teu, Senhor. Tudo é Teu. Não existe principado, não existe potestade que não se curve diante do Senhor. Não existe demônio que resista à Tua presença. Não existe demônio que resista à Tua presença. Não existe cadeias. Não existe cadeias. Não existe cadeias. Não existe cadeias, Pai, que resista à Tua presença. Não existe, Senhor. Não existe, Pai. Então que nesta noite haja libertação. Que nesta noite haja libertação, Senhor. Que nesta noite haja cura. Que nesta noite haja renovo. Que nesta noite haja o agir do Teu Espírito Santo, Senhor. Há uma promessa sobre esta igreja, Senhor. Há uma promessa sobre este lugar. E nós aguardamos essa promessa, Senhor. Nós aguardamos essa promessa da Tua presença, de um grande avivamento sobre este lugar. Nós Te adoramos e bendizemos ao Teu nome, Pai. Te agradecemos pela vida dos nossos dizimistas, dos nossos ofertantes. Papai, prospera a vida dos Teus filhos, aqueles que não dizimaram, não ofertaram, sem condições, Pai. Abre portas, em nome de Jesus, porque Tu és o Deus do impossível. E Tu és poderoso, Pai, para abrir portas onde não há. Recebe a honra, Senhor. Recebe a glória. Recebe a adoração. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Nessa mesma entrega, nessa mesma adoração, aleluia, o Senhor Jesus está na casa. Aleluia, aleluia. Nós Te louvamos, Jesus. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor, amém. Vamos louvar, queridos, vamos bendizer ao Senhor. Aleluia. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos Seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pro Senhor entrar. É só bater que eu vou abrir pro Senhor entrar. Cante ao Senhor. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos cantar Maranata, minhas lamparinas estão acesas. Te louvamos, Jesus. Só estou esperando o barulho dos Seus passos em direção à porta. Cante.
vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos cantar, oh Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos cantar, oh Maranata, Te esperamos, Jesus. Te esperamos, Jesus. A tua igreja te aguarda. A tua igreja te almeida. A tua igreja te almeja. A sua igreja se almeja. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. O meu noivo esperando, eu abro a minha casa. Pode morar. Será que você pode declarar? Pode morar. Declare isso. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. O meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui, Senhor. Pode morar aqui, pode morar aqui, pode morar aqui, pode morar aqui, pode morar aqui. O Senhor Jesus pode morar aqui. Buscar uma noiva lavada, uma noiva remida, uma noiva sem mancha, sem mancha, sem mancha, sem mancha, sem mancha. O Senhor vem buscar uma noiva sem mancha, sem mancha. Ele vem buscar, ele vem buscar, ele vem buscar, ele vem buscar uma noiva sem mancha, uma noiva sem mancha. Ele vem buscar uma noiva sem mancha. Então vamos nos preparar para o grande dia. Volta lá abaixo, o grande dia do Senhor chegará. Então prepara a igreja. Ele vem buscar, essa é uma promessa. Ele vem buscar, ele vem buscar uma noiva sem mancha, sem mácula. Se é preciso pedir perdão, então peça, porque a noiva tem que estar limpa. A noiva tem que estar limpa, meu Deus. A noiva tem que estar limpa. É Ele que está dizendo. A noiva tem que estar limpa. A noiva tem que estar limpa. Darabassúbia. A noiva tem que estar limpa. A noiva tem que estar limpa. Então prepara, prepara que Ele vem. Prepara que Ele vem. Prepare que Ele vem. Prepare que Ele vem. Prepare que Ele vem. Prepare que Ele vem buscar a sua noiva. Aleluia. Te louvamos, Jesus. Aplauda ao Senhor. Aleluia.
Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, já foi falado aqui, já pregado aqui. Já foi pregado no começo, já foi pregado no meio, já foi falado no fim. Dá até para ir embora agora, viu? Eu não sei se você pegou a sua parte, né? Eu peguei a minha. Eu não sei como que você está aqui dentro. Deus sabe como que você está aqui dentro. Você está atento, você está desapercebido. Deus conhece o coração, sabe como você está no banco. E eu sei como que eu estou sentado aqui, né? Mas, irmãos, vamos ler alguns versículos de Lucas, capítulo 18. Lucas 18, 25, 35. Glória a Deus. Bom quando Jesus está na casa, né, irmãos? Não adiantaria nós estar aqui se Jesus não estivesse aqui, né? Lucas 18, 35, diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém? Pode assentar, meus irmãos. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto bem conhecido, né? Da igreja. Toda a igreja conhece esse texto aqui. E se nós sabemos, se cada um que fosse ministrar aqui nesse texto, ia ministrar diferente, né? Então, eu estava sentado ali e eu falei: Deus, eu estou com uma palavra no coração, essa palavra no meu coração já... Falei: meu Deus. Aí a irmã veio aqui e fala assim, Lucas 1,37. Falei: meu Deus, porque para Deus nada é impossível, né? Para Deus nada é impossível. E eu lendo esse texto, Deus me levou, quando Abraão, Gênesis 18, o Abraão, ele estava fora da tenda da casa dele, ali no calor do sol, o homem estava fora da tenda, a mulher dele estava dentro da tenda, e a Bíblia diz que apareceu ali 3 varão ali. E o Abraão viu aqueles varão, correu para preparar algo para eles comer. E o Abraão conversando com eles, o Abraão já não tinha mais nem fé pela promessa que Deus tinha feito com ele. O Abraão estava já desanimado. E os anjos apareceram para ele, Deus tinha feito uma promessa para ele que ia fazer dele uma grande nação. E agora aqueles anjos lá, e aí o Abraão prepara a comida para eles lá, dá de comer para eles lá, e eles perguntam assim: onde que está a sua mulher? Aí o Abraão fala assim: ó, está aí na tenda aí, né? Está na tenda. Aí ele fala assim: olha, fala para ela que, ó, no tempo determinado, vocês vão ter um filho. Ou seja, no capítulo 18, no versículo 14, está dizendo assim: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Pode ter alguma coisa difícil para Deus, irmão? Nada é difícil para Deus. Foi cantado aqui que nem a morte. Ele venceu a morte. O Deus que nós servimos venceu a morte.
Então, para ele não tem nada impossível. Ele ressuscitou ao terceiro dia, apareceu para os discípulos, e ele continua vivo no nosso meio. E aí Deus falou para Abraão que no tempo determinado eles iam gerar. Mas a promessa vai passando. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do meu e do seu. E quando eu estava lendo esse texto, aí eu fiquei parado pensando. Nesse texto, alguns versículos antes, a gente vai observar que Jesus, a epígrafe do texto aqui vai dizer que Jesus anuncia a sua paixão. Olha aqui, ó. E tomando consigo os 12 discípulos, disse-lhe: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Jesus chamou os 12 discípulos, particularmente. Ele falava com a multidão e falava particularmente. Chamou os 12 discípulos e falou para eles: ó, nós vamos subir para Jerusalém, e vai se cumprir em mim o que está escrito pelos profetas. Eu vou morrer, eu vou entregar minha vida, como foi falado aqui já. Ele doou a vida dele, ele entregou a vida dele, por amor de nós. Então, nós vamos dizer, vou subir para Jerusalém, e vai se cumprir em mim o que está escrito. E interessante, irmão, que ele ainda fala assim, e havendo açoitado o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Mas os discípulos não estavam entendendo nada que Jesus estava falando. Porque o texto está dizendo. E eles não entendiam nada. E Jesus está indo para Jerusalém. Está subindo. Chegando a hora dele ser crucificado. E a Bíblia vai dizer que no meio do caminho tinha o cego. O cego estava mendigando no meio do caminho. E o cego, ouvindo aquela conversa, aquela bagunça, né? O cego perguntou o que era aquilo que estava acontecendo. Aí eles disseram assim: é Jesus Nazareno que está passando aí. Você sabe o que Deus está falando para mim aqui, irmãos? Que Ele está passando aqui. Eu não sei se você sentiu, mas Ele está passando aqui, irmãos. Ele não passou só lá em Jericó, não. Porque Ele está vivo. E a Bíblia diz que Ele falou com os discípulos assim, começou a subir, aí o cego perguntou para ele, perguntou o que estava acontecendo, ele respondeu: meus irmãos, uma coisa, eu não sei como que você entrou aqui nessa noite. A gente olha para esse texto, vê esse homem clamando, esse homem, para ele, não tinha mais esperança nenhuma. Ele ia morrer cego, mendigando, para ele, na mente dele. Ele ia morrer cego, mendigando. Mas aquele dia, Jesus estava subindo, e o caminho que Jesus ia passar era ali. E ele está lá pedindo esmola. Mas, irmão, lá no livro de Lucas, no capítulo de número 2, no versículo de número 8 a 11, vai falar que tinha uns magos cuidando, os pastores, né, os pastores cuidando das ovelhas. E, de repente, apareceu uns anjos, e encheu eles da glória. A glória de Deus invadiu aqueles pastores lá no campo. E eles foram cheios da glória de Deus. E o anjo falou para ele assim: olha, lá em Belém, nasceu o Salvador. O Salvador nasceu lá em Belém, na cidade de Davi. A palavra de Deus se cumpre, irmãos.
E ele, quando anunciou aquilo para ele, apareceu, a Bíblia diz, irmão, que apareceu um coral de anjos celestial louvando a Deus pelo nascimento do Senhor. E a Bíblia diz que, irmãos, e eu estava lendo aqui, às vezes é que nem o cego, para ele não tinha. Mas, irmãos, presta atenção, 33 anos atrás, estava nascendo o Salvador. Estava nascendo a pessoa que ia passar na cidade de Jericó naquele momento e abrir os olhos do cego. 33 anos antes, já estava nascendo o Salvador lá. Já tinha nascido. Agora ele passa na cidade de Jericó. O cego está mendigando. Eu quero dizer uma coisa aqui, já abri um parênteses para vocês aqui nessa noite. Talvez você entrou aqui nessa noite e perdeu a sua esperança. Né? Às vezes a gente perde a esperança por qualquer coisa, né, irmãos? Qualquer coisinha faz nós perder a esperança, perder aquilo que Deus nos prometeu, esquecer, falar que não tem jeito. Mas ainda há esperança, irmãos. Ainda há esperança. A Bíblia diz que há esperança para a árvore cortada. Aos cheiros das águas brotará. Jesus chega à terra, cresce. Quando ele chega já no tempo dele entregar a sua vida por nós, ele vai para Jerusalém. E eu fico imaginando, irmãos, a Bíblia diz que nós achamos Jesus em qualquer lugar. Porque eu acredito que todos nós que estamos aqui somos adorador. E a Bíblia diz que Deus procura os tais, que assim o adorem, em espírito e em verdade. Você acha Jesus na sua casa? Você acha Jesus dentro do ônibus? Você acha Jesus dirigindo? Você acha Jesus em qualquer lugar? Ele está em você, irmãos. Ele está na sua vida. Ele entregou a vida dele, mas ele está habitando em você, em mim. Só que tinha um problema, irmãos. O problema do Bartimeu tinha um problema. O Bartimeu, na época que Jesus estava vivo, Jesus não podia estar em todo lugar. Ele podia estar num lugar por vez só. Ele não podia passar por todo lugar ao mesmo tempo. Hoje não. Hoje ele está aqui, hoje ele está ali, na igreja ali, hoje ele está lá no Adelino. Onde estão adorando ele, ele está. Porque ele é onisciente, onipresente, ele está no lugar. Mas naquela época, o Bartimeu se encontrava com esse problema. Aonde ia encontrar Jesus? E hoje eu e você não temos esse problema. O Senhor Jesus, sendo Deus onipresente, isso lhe permite estar em todo lugar. É o que eu acabei de falar. É por isso que nós sentimos a presença dele aqui. É porque ele está aqui. Se ele não estivesse aqui, nós não sentíamos nada. E ninguém estava aqui também, né? Você ia estar aqui se Jesus não estivesse morando dentro de você? Ele está vivendo a vida dele na sua, irmãos. Aonde você anda, você carrega ele. Aonde eu ando, eu carrego ele. Agora, uma coisa é certa. O Bartimeu, com certeza, ele já conhecia, ele já ouvia falar de Jesus. Porque ele sabia que ele era filho de Davi.
E o Bartimeu não podia ir até Jesus, porque ele era cego. Só que tem uma coisa, irmão. Agora, quando o Bartimeu não podia chegar até Jesus, mas Jesus, no momento, passou onde ele estava. E quando nós não podemos ir até Jesus, ou seja, quando o homem não pode chegar a Deus, Deus chega ao homem. Deus vem ao homem, é um encontro de homem. A vontade de Deus, irmão, o desejo de Deus, sempre foi manter comunicação com o ser humano, com a criatura que ele criou. Essa é a vontade dele. Os irmãos observam que quando o Adão falhou, quem foi procurar o Adão? Foi o Adão que foi procurar Deus? Deus, eu falhei, eu pequei. Foi? Não foi, não. Foi Deus que foi lá buscar ele e perguntar: Adão, onde você está? O Adão estava escondido. O Adão estava escondido. Eu não vou falar nada disso aqui, não, né? Deixa eu parar. Então, meus irmãos, o Bartimeu, Jesus ia ser crucificado. Jesus estava subindo para Jerusalém. Agora, os discípulos, quando ele clama, eu estava lendo, eu estava parado pensando, quando leu o texto aqui inicial da Ana, a Ana perseverou em oração. É clamando que recebe vitória, irmãos. É clamando, é buscando. A Ana estava lá perseverando em oração. E ela recebeu a vitória dela. E agora o Bartimeu está aqui clamando. E os outros, os discípulos, irmãos. Ó, às vezes, irmãos, eu vou abrir um parente aqui. Às vezes nós estamos clamando. Às vezes, isso é um parente e a todos, tá, irmãos? Às vezes você está clamando, eu estou clamando, e o inimigo, as pessoas tentam parar você de clamar. E não é, presta atenção, não foi lá os de fora que tentou parar o cego, foi os discípulos. O Bartimeu clamava, e eles mandavam ele ficar quieto. Já imaginou, irmão, com um monte de gente com um monte de conversa, o homem clamando, e o povo escutando o clamor do Bartimeu? O Bartimeu estava gritando, eu acho que ele estava se desgoelando. E o povo estava, e Jesus ouviu. E Jesus falou para o discípulo: ó, chama ele lá, traz ele aqui. Os próprios que estavam mandando parar, foi o que Jesus mandou buscar. Traz ele aqui. Traz ele aqui. Traz ele aqui. Trouxe ele perto de Jesus. Jesus falou para ele assim: o que você quer que eu te faça? Irmãos, o que uma pessoa cega quer? Irmãos, ele quer ver. Ele quer ver. Eu não sei se tem cego que quer coisa material, né? Ele não consegue ver o que ele vai querer. Se ele vai pedir casa, vai pedir carro, vai pedir dinheiro. Ele não consegue ver. Eu não sei como o Bartimeu vivia lá do que ele pegava, mas ele pedindo esmola, mas tinha alguém que deveria cuidar para ele, porque ele não enxergava. Ele não sabia nem quanto que ele pegava. Então, a gente observa, irmãos, que ele falou para Jesus assim: eu quero ver. Jesus falou para assim: vê, a tua fé te salvou. E a Bíblia diz que ele veio para abrir, irmãos, Jesus, para abrir os nossos olhos. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para eles não ver resplandecer a luz do Evangelho. É a luz do Evangelho. Então, o inimigo não quer que abra a sua mente para você entender a palavra de Deus. Ele não quer isso. Mas Deus veio para fazer isso. Ele veio para desfazer as obras do diabo. E o Bartimeu enxergou.
o Bartimeu Jesus abriu os olhos do Bartimeu, ele enxergou. E a Bíblia diz que ele enxergou. Eu fico imaginando a cena, né? Você chega até Jesus fala assim, irmã, vem até aqui. Aí eu chego perto de mim, você não chega eu. Aí eu falo para você assim, vê, a tua fé te salvou. A primeira reação, a primeira pessoa que você vê na sua frente, irmãos, é o rosto de Jesus. Você imaginou que privilégio, irmãos, que maravilha. A primeira pessoa que ele enxergou foi Jesus na frente dele. E a Bíblia diz que nós vamos ver ele face a face, viu, irmãos? Você sabe disso, né? Está escrito que a Bíblia diz que nós vamos ver ele face a face. Assim como ele é, o veremos. Nós só conhecemos ele de ouvir falar pela história. Mas a Bíblia dá essa garantia para nós, que nós vamos ver ele face a face. Nós só precisamos perseverar, firme e constante. E uma coisa que me chama a atenção nesse texto é que, presta atenção, Jesus estava indo para Jerusalém, ia ser morto. E o Bartimeu, uma coisa que ele não sabia, que aquela ali era a única oportunidade que ele tinha. Era a única oportunidade que ele tinha, irmãos. E ele não perdeu a oportunidade que ele tinha. Eu acho que o sonho dele, a sonho dele de ver, Jesus não só realizou o sonho dele de ver, salvou a alma dele, porque ele seguiu Jesus, ele foi embora com Jesus, ele não quis nem saber. Não quis nem saber do caminho que ele estava. Ele foi embora de Jesus. Jesus abriu a visão dele, ele seguiu Jesus, glorificando a Deus ainda. E ele não perdeu a oportunidade que ele teve. E eu quero nessa noite aqui, não vou nem estender, tá? Não vou nem estender mais. Eu quero perguntar nessa noite, se tem alguém que perdeu a esperança, que saiu do caminho, e hoje quer retornar para esse caminho. Jesus está chamando nessa noite. Tem alguém nessa noite que quer voltar para Jesus, que está afastado do caminho do Senhor, e hoje quer retornar? Eu vou dizer uma coisa que eu disse aqui, que o Bartimeu não perdeu a oportunidade. E era a única que ele tinha. E pode ser a única sua nessa noite também. Ninguém sabe, o dia de amanhã não pertence a mim nem a você. Pertence a Deus. Tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus? Talvez você já até ouviu falar, né, de Jesus. Já ouviu falar, mas não abre o coração. O que Deus tem para fazer na sua vida é coisa boa, é coisa maravilhosa. A alegria que Ele pode dar, o mundo não te dá, você sabe disso? Às vezes nós achamos, pensamos que nós temos alegria, mas o mundo não tem alegria, irmãos. A alegria do mundo é passageira. Tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus, quer voltar para Jesus? Está afastado dos caminhos do Senhor? Se tiver, vem aqui, nós vamos orar pela sua vida. Eu não quero estender mais. Porque isso aqui não precisava nem de eu pregar, tá, irmãos? Não precisava nem de explanar nada aqui. Está bem claro. Está bem claro. O Bartimeu não perdeu a oportunidade dele.
Jesus estava indo para ser crucificado. Se ele não clamasse naquele momento, ele não tinha sido salvo. Mas ele não perdeu a oportunidade. E ele clamou, buscou, né? Talvez você esteja aí como filho pródigo, sei lá, abandonou a casa do pai, né? Deixou a casa do pai, deixou o irmão, né? Deixou o pai. Ele foi deixando tudo. Deixou a cama dele. Mas Deus está te chamando nessa noite. Quer voltar para Jesus? Vem aqui, nós vamos orar pela sua vida. E eu garanto que você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Tem alguém que aceitar Jesus? Não tem ninguém? Amém. Que Deus abençoe. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz que não é por força e nem por violência, né, irmãos? Nós não podemos fazer a pessoa aceitar Jesus forçado, não, tá? Às vezes nós temos dentro da nossa casa filhos que estão afastados e nós ficamos chateados, às vezes, porque nós sabemos que o caminho é bom, mas você não pode forçar, você tem que orar, sempre que puder falar, porque o caminho eles já conhecem, eles já sabem qual é o caminho, eles já conhecem. Porque o inimigo quer, sabe o que o inimigo quer? É que você fica perturbando ele para arrumar contenda dentro do seu lar. Aí você vem para a igreja triste porque você está magoado que seu filho brigou com você porque você falou para ele vir para a igreja, não porque você incidiu para ele vir para a igreja. E o inimigo quer isso dentro do nosso lar. Mas nós não podemos abrir essa brecha de jeito nenhum. Nós temos que ter sabedoria. E sempre que puder falar. Irmãos, a minha mãe nunca pregou para mim, não. Viu? E a minha mãe ia para o bar, ó. Minha mãe ia para o... Corte isso aí depois, viu? A minha mãe ia para a igreja, ela falava para mim assim, ó. Eu falava assim, para onde a senhora vai, mãe? Eu falei, eu vou para a igreja. Aí eu descia para baixo e falava, só vai para a sua que eu vou para a minha. Eu falava assim, irmãos, vai para a sua que eu vou para a minha. Ela vinha para a igreja, ela vinha para cá. E eu ia lá para o bar do meu primo. Ficava lá. Mas um dia, Jesus passou. Jesus mudou a rota e entrou no quintal da minha sogra. E foi lá que eu entendi a palavra, que eu vim para a igreja e Deus abriu meus olhos. Eu entreguei a minha vida para Jesus, vim para cá, mas Jesus passou lá no caminho. Irmãos, e vou dizer uma coisa. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Eu já falei isso aqui uma vez. A minha fé, eu não era crente, mas eu não tinha aceitado Jesus ainda. Presta atenção, eu não tinha aceitado Jesus ainda. Mas a minha fé foi tão grande naquele primeiro dia de campanha que eu ouvi a palavra. Jesus entrou no lado da minha sogra, mudou a rota, entrou lá e é aqui que eu fiquei lá também. Eu disse para a minha esposa, na época eu fumava, e eu fui comprar, eu mandei buscar cigarro, eu não achou, e eu desci para comprar cigarro, eu lembro até hoje, irmão, eu lembro isso até hoje. Fui comprar cigarro, aí eu falei com a minha esposa, vai cuidando das crianças que eu vou comprar o cigarro ali. Eu não era crente, eu não sabia nada também, né? Aí eu falei para ela assim, ela pensou, ele vai, mas não vai voltar, né? Porque quando eu saía de casa, eu não voltava. Só voltava lá para a madrugada. Irmãos, e eu fui, não achei, voltei para casa. Ela falou assim, já voltou? Eu falei, já. Eu falei assim, não, vamos embora, olha a minha fé. Eu falei, vamos embora para a igreja. Lá na igreja, não vai me dar vontade de fumar, não. Falei assim, irmão.
Vamos lá, nada não vai me dar vontade. Não. Irmãos, Deus me libertou eu sem ser crente, viu? Viu? Deus me libertou eu do vício sem ser crente. Eu disse para ela assim, aí eu, daquele dia que eu pisei, o primeiro dia que eu pisei o pé na igreja aqui, ó, primeiro dia, o Senhor me libertou do cigarro. Nunca mais eu fumei na minha vida. E estou liberto para a glória de Deus até hoje. Use a sua fé, viu? Use a sua fé. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Ó, dia 5 tem o aniversário da igreja do Itaim, tá? Eu quero saber quantas pessoas vão. Quem for, me procura. Vê aí dia 5, tá bom? Os irmãos que for, procura eu, procura minha esposa. Dá o seu nome aí para a gente ver. Se a gente, ó, vou dizer aqui, mas tem que ser coisa rápida, porque até domingo que vem vocês têm que dar, porque já é no próximo, né? Já é no próximo, passando esse que vem, o outro, parece que é, dia 5. Então, se até lá, irmão, chegar uma quantidade, por isso que eu preciso da resposta, eu não sei nem como que faz para alugar ônibus, se é um mês ou quantos dias que é para alugar um ônibus. Se dependendo da resposta dos irmãos procurar e for uma quantia de encher um ônibus, nós vamos alugar um ônibus, a igreja vai alugar um ônibus, já falei com o pastor Rigonato, a igreja vai alugar um ônibus e nós vamos para lá. E o custo vai ser R$20, tá, de cada um. R$20, tá bom? Vai ser para lá. Agora, se não der para ir um ônibus, irmão, nós vamos ver se nós vamos com a van. Alugar uma van. E se a van encher, nós põe carro na rua e nós vamos rodar. Tá bom? Então, os irmãos, até domingo que vem, presta atenção, até domingo que vem, os irmãos procuram e vai dando o nome. Tá bom? Quem vai, tá bom? É aniversário da igreja lá, irmãos. E a gente vai lá colaborar com os irmãos lá. Depois vai ter aqui também, se eles quiserem vir aqui, eles vêm, né? Não é por força nem por violência, né? Então, a gente vai lá, tá bom? Então, os irmãos procuram a gente aí, tá bom? Deus abençoe os irmãos. Os trabalhos continuam a mesma coisa, tá, irmãos? Ah, tá, aniversariante aí, ó. Rafaela. Ah, o Léo aí. Cadê o Léo? Léo. É o Léo. Cadê o Léo? É isso aí? Ah. Quem mais? Só os dois? A Rafaela. Cadê a Rafaela? Não vem? Então perdeu o feliz aniversário, Rafaela. Vem cá, Léo, vem. Feliz aniversário, junto com os teus, muita felicidade e muitas bênçãos do céu. Que Deus resplandeça em ti a sua luz, que toda a sua vida bem feliz possa estar com Jesus. Deus te guarde, irmã, Deus te guie, irmã, e te ajude a caminhar no caminho da felicidade. Muitos anos com Cristo andar. Deus te guarde, Léo, Deus te guie, Léo, e te ajude a caminhar no caminho da felicidade. Muitos anos com Cristo andar. Amém. Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, se você não crê que Jesus faz milagre, só procura a mãe do Léo e pergunta para ela o que é milagre, viu? Não precisa de mais nada. Pergunta para a mãe do Léo o que é milagre, que ela vai dizer para você o que é milagre, né? Vamos orar. Pedir. Aguardar. A irmã Ana Cláudia está pedindo para todos os músicos aguardar ela um pouquinho aí, que ela quer falar com todos os músicos, tá bom? Vamos orar pelo Léo, irmãos? Estenda as mãos para cá, vamos abençoar o primeiro aninho de vida do Léo, de muitos que o Senhor Jesus
vai conceder, né, Pai, no nome de Jesus. Nessa noite, Senhor Deus, nós pedimos, Pai, a bênção, Pai, sobre a vida do Léo. Esta criança, Papai querido, que eu tenho certeza, Pai, que o Senhor, Pai querido, deu um presente para a mãe e para o pai. Jesus, que o Senhor possa guardar a vida dele, Pai, abençoar. Pai querido, dar saúde, livrar de todo o mal, Pai. Abençoa, Jesus, a mãe e o pai, Senhor. Dê sabedoria para que eles possam criar o Léo cada dia na Tua presença, Pai, para glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Vamos, irmãos, nesse finalzinho eu quero pedir na oração da fé, uma oração por um jovem que está na UTI, 24 anos. É 24, Jean? 24 anos, irmão. Ele travou a coluna e desse problema da coluna foi parar na UTI, irmão. Ele é técnico de enfermagem, né, Jean? Ele é um colega de trabalho da minha filha. 24 anos, irmão. Eu tenho um filho de 25, eu fiquei olhando, tenho ela de 23, e eu fiquei olhando, meu Deus, um jovem com 24 anos, com a coluna com um problema sério desse. Então vamos orar? Eu creio, irmãos, que o Senhor Jesus está nessa casa. Ele pode visitar ali o menino. Ela me falou o nome, mas a minha memória aqui está falhando, né? Mas vamos orar por ele. O Senhor Jesus vai visitar ele ali. E eu vou ver depois ela falar, tio, ele saiu daquele lugar para a glória de Deus. Pai, no nome de Jesus, neste momento, Senhor Deus, eu creio, Pai, que o Senhor é poderoso para entrar pelas portas daquela UTI, Jesus. Tocar, Senhor, ali naquele jovem, Pai, em toda a estrutura da coluna vertebral dele, Senhor. E alinhar, Senhor Deus, colocar todos os ossos no lugar, todas as vértebras no lugar, Senhor. Porque o Senhor é o Deus que criou, é o Deus que fez, e o Senhor conhece, Pai. Meu Deus, que o Senhor possa ali, Jesus querido, fazer algo sobrenatural, para que possa, Pai, os médicos ali, Senhor, testificar que houve um milagre, Pai. Em nome de Jesus eu peço, em nome de Jesus eu agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém? Os trabalhos continuam tudo normal, né? Segunda oração, terça culto de doutrina, quarta tarde na bênção, quinta campanha, né? A campanha na quinta, vem beber a água, né? Que vai dar água viva, que vai brotar todos os dias no nosso coração. Sexta-feira à noite oração, né, pastor? Ainda tem a campanha ainda de oração. Sábado, culto com os varões, irmão. Não vamos fazer que nem Tomé, não. No primeiro culto que Jesus preparou para aparecer aos discípulos, primeiro culto, fala assim, ó, fala para eles se reunir lá, que eu vou lá falar com eles. O danado do Tomé não foi, Jesus foi. Depois foram contar para Tomé, e Tomé falou, não, eu só vou acreditar se eu ver ele tocar nas feridas, tocar no lado dele está furado. Aí Jesus preparou o segundo culto, aí Tomé foi, né? Não deixa para vir no segundo, não, porque você pode perder o milagre. Venha no primeiro culto, tá bom? Então, sábado vocês venham, domingo culto com a família, tá bom? Vamos agradecer ao Senhor, Pai, no nome de Jesus. Eu peço, Deus amado, a Tua bênção sobre a Tua igreja, Pai. Abençoa Teus filhos, dá uma semana de paz, de vitória, Pai. Guardando eles, Pai, debaixo das Tuas mãos poderosas, Pai. Abençoando, Pai, livrando todos eles de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus eu peço, em nome de Jesus eu agradeço. Erga sua mão para o céu. E o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós, todos digam amém. Dá um abraço no teu irmão, seja uma semana de paz, de vitória, em nome de Jesus. Boa semana. Passou, pastor.